Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e parece que a farra com o dinheiro público não vai terminar, pelo menos aí no que tange a área cinematográfica, né, o setor audiovisual. E por que eu estou dizendo isso? Simplesmente porque houve uma mudança na Apex, né, que movimentou aí os bastidores da política, né? Houve uma troca na presidência, na verdade o anterior foi demitido, e o presidente Jair Bolsonaro nomeou, né, um jovem para a Apex. Quem é esse jovem? Esse jovem que está presidindo nesse momento é o Sérgio Segovia, que é um almirante, é um engenheiro eletrônico, um especialista em ciências navais. E o que aconteceu? O Sérgio Segovia demitiu na segunda-feira a Letícia Catelani. Letícia Catelani era uma das diretoras da Apex que ficava responsável ali, né, por essa parte das verbas. E a Letícia, ela adotou como política a austeridade, cortar gastos desnecessários. Afinal, foi essa a proposta do governo que foi eleito. E principalmente gastos desnecessários com setores como o setor audiovisual. Como funciona a Apex? A Apex, você precisa, dentre de 80 setores da economia brasileira, ela promove a exportação, né, daquele tipo de serviço ou produto. Então, essa agência, ela capta recursos através do sistema Sebrae, então aquele percentual aí que as empresas têm que recolher para o Sebrae, 12,5% aí vai para a Apex, e esse dinheiro dá uma soma de quase 505 milhões, né, em orçamento para a Apex poder gastar, incentivando, promovendo aí a indústria e o comércio brasileiro. E dentre desse bolo de setores está o setor audiovisual. E aí é que entra, né, a farra. A Letícia Catelani, ela cortou, primeiramente, né, a verba de propaganda da agência. 43 milhões, segundo ela mesma, que iriam para propaganda nas mídias, na imprensa. E isso já deixou, né, o setor midiático aí muito enfurecido com a Letícia, e não é à toa que agora estão tentando, né, destruir a sua reputação. Realmente eu cortei essa verba e as grandes mídias ficaram bastante irritadas com isso, mas eram gastos desnecessários. E se a gente fala de um governo austero, um governo onde vai cortar gastos, um governo onde principalmente falta verba, e em muitas outras instâncias muito mais importantes da esfera federal, não dá para a gente ser conivente com esse tipo de gasto desnecessário, e essa foi a minha conduta desde o primeiro dia que eu entrei dentro da agência, né? Agora, além, né, do corte aí para propaganda, a Letícia Catelani, ela não renovou um contrato desse setor, do fundo setorial, para o setor audiovisual, que visa aí promover, né, o cinema brasileiro no exterior. E como ela fez isso? Na verdade, foi alardeado na mídia que ela tiraria o Brasil do Festival de Cannes, aquela premiação do cinema que ocorre lá em Cannes. Isso não é verdade, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, o que ela cortou foi uma feira, uma promoção, um stand de uma feira que ia ocorrer em Cannes, né? Inclusive já estava comprado o chão, como ela mesma detalhou nessa entrevista do Crítica Nacional. Quem quiser ouvir a entrevista de 23 minutos completo, vou deixar o link aqui na descrição, vá lá e escute. Ela cortou, né, a verba que iria ela cortou essa renovação desse contrato. E isso incomodou muita gente. Dentre os incomodados estavam aí o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, que está tentando aí, né, ser uma espécie de imperador ali no meio audiovisual, né, quer dominar a Ancine, dominar esses setores. E isso incomodou, né, essa parte, esse lobby aí da parte do cinema brasileiro. Sendo que ela explica, nessa própria entrevista, ela explica que, na verdade, o evento desse ano já iria ocorrer, que a agência já tinha pago o chão do stand por R$200 mil, né? E simplesmente o que a agência iria fazer é selecionar o tipo de filme de produtora que estaria lá, porque afinal vai estar com dinheiro público. E como ela mesma explica, ela não é colocar qualquer tipo de filme lá para ser apresentado, para ser uma espécie de vitrine do cinema brasileiro. E a
Rex iria fazer uma concorrência interna, uma curadoria interna, e entrar em contato com as produtoras e selecionar quais seriam os produtores que estariam nesse stand. Então é muito diferente do que foi propagandeado aí. E daí, neste caso, nós iríamos colocar alguns critérios, como, por exemplo, nós não iríamos permitir pornografia, nós não iríamos permitir filmes que iriam ofender até a imagem do Brasil, em vez de fazer uma divulgação positiva do país. Né? Então, seriam alguns critérios técnicos que iriam ser estabelecidos dentro da agência para que a gente não tivesse, né, exportação de filme que, na verdade, acaba não agregando em nada culturalmente. E toda a manipulação do setor ficou evidente quando o próprio Alexandre Frota fez questão de postar nas suas redes sociais a visita, a reunião que ele teve com o Segovia, o atual presidente, que demitiu a Letícia, e ele postou a foto, vejam só. E no print, observe um detalhe, né, de quem ele marcou ali no seu tweet. Ele marcou a agência O2 Filmes. Estão observando? A agência O2 Filmes é a agência do Fernando Meirelles, né, um grande produtor aí do meio audiovisual, que possui grandes produções aí com a TV Globo, várias minisséries com a Globo, filmes, é o produtor de Cidade de Deus. Enfim, é um cara que, devido ao tamanho, né, dos seus trabalhos, creio que ele tenha condições de se autopromover ou promover o seu cinema, né, a sua mídia. Mas eles fazem questão, né, de tomar o dinheiro público e parece, né, com essa reunião aí, fica evidenciado que o Segovia entrou mesmo para liberar essa verba, liberar a renovação desse contrato que a Letícia Catelani não liberou. E o próprio print que vazou nessa semana do general cobrando a Letícia que fosse liberada essa renovação, evidencia que realmente ela estava sendo pressionada para renovar esses contratos espúrios. Contratos de setores que não são prioridade para a economia nacional, como ela mesma coloca na entrevista. É recurso público, recurso que, por exemplo, a gente poderia empregar em outras ações, por exemplo, colocar em projetos de fomento à exportação, de aumento de exportação de café, né, que o Brasil anda crescendo muito, ou, por exemplo, no setor de proteína animal, para exportação de carne, de frango, enfim, tem uma série de outros produtos que a gente poderia agregar, colocar esse valor dentro da agência, que iria retornar com muito mais verba e muito mais aumento realmente da nossa balança comercial. Não ficar, a gente vê que o retorno ali da área de audiovisual não é muito grande. Você acha que o que vai trazer mais investimento para o Brasil? A gente promover a exportação de café, né, dentre outros produtos, ou cinema? Quem vai se beneficiar no final, lá com a promoção do cinema brasileiro? É só quem é do setor. Pelo amor de Deus, você acha que o cinema vai gerar tantos empregos assim? Vai alavancar a economia brasileira dessa forma? Então é muito dinheiro, é muita verba direcionada a um setor que não tem tanto retorno assim. E era justamente isso, nessa ferida aí, que a Letícia Catelani estava tocando. Né? E não só ela foi demitida pelo presidente Segovia, né, que é, aí, como eu já falei, uma pessoa não especializada no setor, né, e uma das grandes realizações pessoais do Segovia é que ele comandava a missão brasileira no Ártico, então ele gostava muito do gelo, da Antártica. Ele mesmo, em depoimentos, já falou que ele ficava admirado com aquele ambiente. E talvez ele goste mesmo do gelo, né? E talvez por isso ele tenha se comportado de maneira tão fria e desumana como ele fez com a Letícia Catelani nessa semana, quando ele impediu que a Letícia entrasse no prédio para poder buscar suas coisas na sua sala. Ele bloqueou o crachá dela, não deixou ela subir, e depois foi descoberto que eles arrombaram a porta da sala dela, né, e tiraram os documentos e coisas pessoais, como a Bíblia dela, como a imagem de Nossa Senhora dela, coisas super pessoais e sensíveis a qualquer um, para serem vasculhadas e retiradas dessa forma autoritária e fria. Talvez o Segovia devesse voltar realmente lá para os icebergs gelados, que é onde ele deve ter a expertise de tratamento. Essa é a realidade
nesse exato momento, o seu dinheiro aí, o nosso dinheiro, o dinheiro que poderia estar girando a economia, bancando setores audiovisuais, setores que não vão agregar, não vão alavancar a economia brasileira. Então a farra com o dinheiro público continua por interesse de pessoas como o Segovia, Sérgio Segovia, almirante reformado aí que está agora comandando a Apex. Tá? Isso é uma vergonha não só a forma como foi feito, uma vergonha o tipo de pessoas que estão sendo colocadas aí nessa transação. O próprio Eduardo Bolsonaro tuitou ontem contra o Alexandre Frota, mostrando que ele é um caronista. E quem se associa a um caronista também é um caronista. Quem se associa com pessoas assim realmente não estão interessadas com a agenda vencedora nas urnas. A agenda vencedora nas urnas não queria dinheiro público para ficar promovendo cinema nacional em Feira de Cannes. Não é esse o projeto que nós votamos. E não é esse o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, ele está preocupado com a retomada da economia. Cinema, audiovisual, isso aí não gera empregos o suficiente para tirar o Brasil da crise que estamos hoje. Então quem sai vencedor disso tudo são os setores, as grandes produtoras, que vão se beneficiar com a renovação desse contrato, que, diga-se de passagem, não saem em diário oficial, como a própria Letícia falou na entrevista. Isso aí é tudo feito de maneira interna. Então, se o contrato já foi renovado, a gente nem fica sabendo. Essa que é a realidade. Mas tem muita gente aí comemorando. Pessoas que não estão alinhadas ao partido, pessoas que criticam, como o próprio Eduardo Bolsonaro falou, a direita o tempo todo, estão lá, sorridentes, gargalhando, junto, ao lado desse almirante reformado. Bem, aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço.